Você tomou a decisão mais difícil da sua vida empresarial, vai fechar a empresa. O caixa secou, as contas estão se empilhando na mesa, os credores ligam todos os dias e a sensação constante é de sufoco absoluto. Você olha para o seu contador e a pergunta que realmente tira o seu sono vem à tona: dá para baixar esse CNPJ mesmo com todas essas dívidas? Ou isso vai explodir como uma granada no seu CPF logo ali na frente? A resposta curta para essa pergunta costuma surpreender muita gente. Sim, em muitos casos, a baixa cadastral é perfeitamente possível. Mas o risco real, o perigo que destrói o patrimônio das famílias, começa justamente naquele exato momento em que o empresário acredita que a simples baixa do CNPJ funciona como uma borracha que apaga o passado. Imagine a cena com clareza, porque ela acontece todos os dias no Brasil. A porta do seu estabelecimento está prestes a fechar definitivamente. O seu contador apresenta um relatório assustador com obrigações pendentes. Aparecem tributos federais, estaduais e municipais em aberto. Há guias de contribuições previdenciárias que não foram recolhidas. Existem, talvez, fornecedores estratégicos aguardando pagamento há meses, e, para piorar, possíveis passivos trabalhistas de funcionários que estão sendo desligados. Você olha para essa montanha de problemas e o seu instinto de sobrevivência diz o seguinte: e se eu simplesmente encerrar o CNPJ agora, travar a burocracia governamental e tentar negociar tudo isso depois, com mais calma? Ou será que o Estado me obriga a quitar até o último centavo antes de me deixar sair do jogo? É exatamente neste ponto cego que grande parte das empresas comete erros fatais. Erros que custam casas, carros e contas bancárias pessoais. Isso acontece porque o empresário, no calor do desespero, mistura 3 trilhas jurídicas e operacionais completamente diferentes como se fossem uma coisa só. Preste muita atenção nesta separação estrutural. Fechar a operação, ou seja, abaixar as portas e demitir a equipe, é uma coisa. Trata-se do encerramento fático. Encerrar formalmente a pessoa jurídica perante a Junta Comercial, a Receita Federal, a Secretaria de Fazenda e a Prefeitura é uma segunda coisa. E, finalmente, liquidar e pagar as dívidas é uma terceira etapa. Uma etapa que, independentemente da sua vontade, pode continuar existindo e gerando juros muito tempo depois que o CNPJ for baixado. E onde a lei entra nessa história toda? A lei entra exatamente para separar a emoção do momento da técnica jurídica necessária para proteger você. Quando o empresário comum imagina que só consegue encerrar a sua empresa se tiver uma certidão negativa de débitos impecável em mãos, a legislação moderna mostra um caminho muito mais realista e preciso. Se você opera como microempresa ou empresa de pequeno porte, o cenário mudou drasticamente de uns anos para cá. O artigo 9º, em seus parágrafos 3º a 5º, da Lei Complementar 123, do ano de 2006, passou a admitir a baixa do registro e do CNPJ independentemente da regularidade de obrigações tributárias, previdenciárias e trabalhistas. E por que o Estado fez isso? Porque o governo percebeu que exigir a quitação total apenas criava um exército de empresas zumbis, negócios que não funcionavam mais, mas que ficavam acumulando multas acessórias infinitas porque não podiam ser encerrados. No entanto, a mesma lei traz um aviso cristalino: essa baixa acontece sem prejuízo das responsabilidades que forem apuradas posteriormente. Traduzindo do juridiquês para o português claro dos negócios, a baixa cadastral vai acontecer, a Receita Federal vai registrar que a empresa foi encerrada, mas a sua dívida não desaparece por um passe de mágica institucional. E esse detalhe estrutural muda absolutamente tudo. Porque a baixa cadastral de um CNPJ não é, e nunca foi, causa de extinção do crédito tributário. O próprio sistema do Código Tributário Nacional deixa isso evidente por meio de uma omissão proposital. Quando você lê o artigo 156, que é o artigo que lista todas as hipóteses legais de extinção do crédito tributário, como o pagamento, a compensação, a decadência ou a prescrição, você nota algo muito importante: a baixa do CNPJ não está escrita ali.
Ou seja, encerrar o seu cadastro no governo federal não significa extinguir o débito que originou a cobrança. Se a sua empresa devia impostos antes da baixa, esse passivo tributário vai continuar existindo e pode continuar sendo cobrado depois, observadas as regras de sucessão e responsabilidade aplicáveis. É como se a dívida fosse transferida de uma sala ativa para uma sala de espera jurídica. Portanto, se você é um gestor estratégico, a sua pergunta central deixa de ser: será que eu posso baixar a empresa? E passa a ser: obrigatoriamente, como eu faço para baixar essa empresa sem piorar a minha situação pessoal e da minha família? Agora a nossa história fica um pouco mais sensível e técnica. Porque, no plano societário, o encerramento de um negócio não é um interruptor que você simplesmente desliga. Existe uma sequência jurídica, uma liturgia procedimental que precisa ser respeitada. O nosso Código Civil, especialmente quando analisamos os artigos 1033 a 1038, e depois os artigos 1102 a 1112, trata de 3 fases muito distintas: a dissolução, a liquidação e a extinção. A dissolução é o ato, a decisão dos sócios de que o negócio chegou ao fim. A liquidação é a fase de realizar o ativo e pagar o passivo. É vender a máquina, vender o estoque, cobrar os clientes inadimplentes e usar esse dinheiro para pagar os impostos, os funcionários e os fornecedores. E, por fim, a extinção é a morte formal da empresa, o atestado de óbito registrado na junta comercial. Isso significa, de forma inquestionável, que a empresa não some do mapa jurídico apenas porque parou de faturar ou porque você entregou as chaves do imóvel alugado. É preciso forma, é preciso registro, é preciso coerência documental contábil. Quando essa etapa de liquidação é tratada com pressa, com improviso, ou apenas delegada cegamente sem supervisão, o que parecia ser uma solução administrativa barata e rápida acaba se transformando em um gigantesco problema patrimonial para os sócios. E é exatamente aqui que surge o medo que mais pesa nos ombros de qualquer empresário: a dívida da minha empresa vai automaticamente para o meu nome? A Receita Federal vai penhorar a minha conta pessoa física no dia seguinte à baixa? A resposta, para o alívio de muitos, é não. E esse ponto precisa ser dito com toda a clareza e fundamento. O nosso sistema jurídico protege a separação entre a pessoa jurídica e a pessoa física. O simples inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade, ou seja, o mero fato de a empresa não ter tido dinheiro para pagar o imposto, não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente. Essa não é apenas uma opinião, essa é a orientação pacificada e consolidada na súmula 430 do Superior Tribunal de Justiça. O tribunal entende que quebrar, falir ou não conseguir pagar as contas é um risco inerente ao capitalismo e à atividade empresarial. Não é um crime não ter dinheiro. Então, ficar devendo um tributo porque o caixa não fechou, por si só, não autoriza o procurador da Fazenda a rasgar o contrato social e jogar a cobrança de execução fiscal diretamente no colo do sócio administrador. Mas, como quase tudo no direito, existe um mais extremamente importante nesta equação. O redirecionamento da dívida fiscal para o CPF do sócio pode, sim, acontecer, só que em hipóteses muito específicas e bem delineadas pela lei, especialmente quando entra em cena o temido artigo 135, inciso 3º, do Código Tributário Nacional. Esse artigo prevê a responsabilidade pessoal dos diretores, gerentes ou representantes quando houver atos praticados com excesso de poderes, ou com infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto. Em outras palavras, preste muita atenção nisso: o problema para o seu CPF não é apenas a existência da dívida da empresa. O problema central é como essa empresa foi administrada ao longo do tempo e, principalmente, como esse encerramento está sendo conduzido por você agora. Se houver qualquer indício de atuação irregular, se houver fraude contra credores, se houver um esvaziamento patrimonial intencional, onde você transfere o maquinário para o nome da sua esposa ou os carros para o nome dos seus filhos antes de fechar a empresa, ou se houver um desrespeito flagrante à estrutura legal de separação de bens, o cenário muda de figura. A blindagem patrimonial se rompe e o seu patrimônio pessoal entra na linha de tiro.
Você quer um ponto de alerta concreto, prático, que destrói a vida de milhares de empresários todos os anos? Vamos a ele. A empresa começa a ir mal. O empresário, para cortar custos, entrega a sala comercial que alugava, para de operar, manda todo mundo embora e simplesmente desaparece do seu domicílio fiscal sem fazer nenhuma comunicação formal aos órgãos de registro. Ele simplesmente fecha a porta e vai para casa. Parece um detalhe operacional, parece apenas uma economia de aluguel, mas juridicamente, não é. A súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça é implacável nesse sentido. Ela diz que se presume a dissolução irregular da empresa quando ela deixa de funcionar no seu domicílio fiscal sem comunicar aos órgãos competentes. E o que acontece quando o Estado presume a dissolução irregular? Essa presunção costuma ser a chave mestra que abre a porta para o redirecionamento imediato da execução fiscal para o patrimônio dos sócios. O juiz entende que, ao sumir sem dar satisfação e sem fazer a liquidação formal, você agiu à margem da lei. É aqui que muitos empresários descobrem, da pior forma possível e muitas vezes anos depois, quando vão tentar comprar um imóvel ou financiar um carro, que o erro deles não foi ter ficado com dívidas. O erro fatal foi ter desaparecido de forma informal, tentando dar um atalho na burocracia. E não se engane, o risco de um encerramento mal feito não para de forma alguma na esfera tributária. No campo civil, contratual e trabalhista, a proteção patrimonial dos sócios também está longe de ser absoluta. O artigo 50 do nosso Código Civil admite expressamente a desconsideração da personalidade jurídica. Quando isso ocorre? Em casos de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. O que é confusão patrimonial na prática? É quando a conta do supermercado da sua casa, a mensalidade da escola do seu filho e o IPVA do seu carro particular são pagos sistematicamente pela conta bancária do CNPJ da empresa. Ou quando o dinheiro entra no caixa da empresa e vai direto para a sua conta poupança sem passar por uma distribuição de lucros formal. Se o juiz perceber isso na hora que um fornecedor ou um ex-funcionário tentar cobrar uma dívida, a separação entre a empresa e o sócio deixa de existir. E esse caminho processual para atingir o seu patrimônio passa pelos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil, que tratam do incidente de desconsideração, e também pelo artigo 855, letra A, da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Portanto, se o seu patrimônio pessoal e o patrimônio da empresa se misturaram ao longo dos anos, se a sociedade foi usada de forma abusiva como um escudo, se há sinais evidentes de manobra para frustrar ou enganar credores, o véu societário será sumariamente afastado. Mas e para quem já saiu da sociedade? O sócio retirante, aquele que vendeu a sua cota e saiu há meses ou anos, será que para ele acabou o risco? A resposta é: nem sempre. No campo específico do direito trabalhista, o artigo 10, letra A, da Consolidação das Leis do Trabalho exige uma atenção gigantesca do ex-sócio. A lei estabelece que o sócio retirante responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período em que figurou como sócio, mas somente em ações ajuizadas até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato. Isso sempre dentro dos limites legais e observando o benefício de ordem, onde primeiro se cobra a empresa, depois os sócios atuais e, por último, o sócio retirante. Então não basta simplesmente assinar uma alteração contratual e pensar: eu já saí, coloquei um laranja, isso não é mais comigo. Dependendo de como a cronologia dos fatos ocorreu, da existência de fraudes e da natureza da obrigação não paga, a discussão jurídica vai bater na sua porta e a cobrança pode continuar existindo no seu nome. Com toda essa explicação profunda, você percebe como a simples baixa na Receita Federal, agindo sozinha, não resolve a história inteira de uma empresa com problemas financeiros? Então, diante de todo esse cenário de riscos, qual é a estratégia segura? Qual é o plano de ação na prática para você, empresário, executar a partir de agora? Primeiro passo fundamental:
Você deve formalizar corretamente a dissolução e a baixa, fazendo todos os trâmites, sem tentar pegar atalhos perigosos. Converse com sua contabilidade e seu advogado para aprovar os distratos corretos. Segundo passo, faça um raio-x do seu negócio. Você precisa mapear todos os passivos da empresa separando-os por natureza. O que é tributário? O que é trabalhista? O que é risco civil? O que é débito contratual com o banco e o que é previdenciário? Cada um desses credores age de uma forma diferente. Terceiro passo, que quase ninguém faz, arquivar e preservar de forma impecável todos os livros físicos e digitais, os documentos, as demonstrações contábeis, os atos societários e os comprovantes de pagamento. Você precisa de um arquivo morto robusto que mostre a absoluta regularidade e transparência da sua gestão até o último dia de vida da empresa. Quarto passo, não fuja da dívida, administre a dívida. É o momento de avaliar as possibilidades de parcelamentos federais e estaduais, propor negociações com fornecedores e adotar medidas reais de organização desse passivo para demonstrar boa-fé. Quinto e último passo estratégico, você precisa produzir, desde o momento da decisão de encerramento, a prova incontestável de que não houve fraude, de que não houve confusão patrimonial, de que não houve desvio de finalidade, de que a empresa não passou por uma dissolução irregular. Na prática do direito empresarial, adotar essa postura significa agir de forma preventiva antes que o problema chegue até o seu escritório em forma de um oficial de justiça com uma citação de execução fiscal. Agir antes que apareça um incidente de desconsideração da personalidade jurídica bloqueando as suas contas pessoais. Significa registrar atas de reunião, formalizar o distrato social ou o ato de dissolução com consistência técnica. Significa, obrigatoriamente, comunicar corretamente todos os órgãos competentes sobre o encerramento das atividades. Significa não abandonar o seu endereço fiscal sob nenhuma hipótese antes da baixa conclusa. Significa não transferir bens e maquinários de forma suspeita na reta final da empresa. Porque a grande verdade dos tribunais é uma só: quando a sua documentação conta uma história limpa, coerente e transparente, a defesa do seu patrimônio pessoal fica muito mais forte e barata. Por outro lado, quando a documentação da empresa é fraca, inexistente ou cheia de furos, o passado costuma ser reconstruído pelos juízes e promotores sempre contra você, empresário. No fim das contas, a grande virada de mentalidade corporativa é esta: a pergunta correta que você deve fazer ao seu advogado ou contador não é apenas se a lei permite baixar o CNPJ com débitos ativos. A pergunta certa, a pergunta de quem tem visão estratégica e quer proteger a família é: como eu faço para encerrar essa empresa sem abrir uma janela indevida de responsabilização contra os sócios e contra os administradores? Como vimos, em muitos casos práticos e apoiados na legislação, a baixa cadastral é, sim, juridicamente possível, mesmo que você não tenha recursos para quitação integral imediata de tudo o que deve. Mas lembre-se sempre da regra de ouro: essa baixa não extingue seus tributos, não zera os seus passivos com funcionários ou bancos, e, definitivamente, não protege o CPF de quem atuou com irregularidade, fraude ou negligência durante a condução ou o fechamento do negócio. Resumo estratégico para você levar deste vídeo: é plenamente possível, em muitos cenários, baixar o seu CNPJ com dívidas acumuladas. Porém, a segurança real e a paz de espírito deste encerramento dependem exclusivamente de uma forma processual correta, de uma documentação contábil e jurídica extremamente sólida e de uma gestão responsável e transparente desse passivo remanescente. Aviso legal essencial para nossa transparência: este conteúdo em vídeo tem caráter estritamente educativo e informativo. Ele não substitui, de forma alguma, a análise aprofundada e individualizada de um advogado da sua confiança. Isso porque os detalhes específicos do seu caso concreto, as datas, os valores e as ações tomadas podem mudar completamente a matriz de riscos e as estratégias de defesa a serem aplicadas. Agora eu quero ouvir a sua experiência. Qual é a sua maior dúvida ou obstáculo quando o assunto é encerramento de empresa com débitos? O que mais te assusta nesse processo?
Deixe aqui nos comentários uma pergunta objetiva ou sugira um próximo tema de direito empresarial para nós aprofundarmos juntos aqui no canal. Se este conteúdo ajudou a organizar o seu raciocínio em um momento difícil e trouxe clareza para o seu planejamento estratégico, inscreva-se no canal. O meu compromisso aqui é publicar vídeos consistentes para transformar temas jurídicos altamente complexos em ferramentas para você tomar decisões empresariais muito mais seguras e lucrativas. E, para continuar essa nossa conversa e expandir a sua blindagem, assista ao próximo vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Eu sou Lucas Lisboa, da LLR Advocacia. Um grande abraço, bons negócios com segurança jurídica, e na descrição deste vídeo você encontra todas as informações institucionais de contato do nosso escritório. Até a próxima!